Olá, boa noite. Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado por me deixar entrar na sua casa. Hoje no programa nós vamos falar sobre os impactos da pandemia da Covid-19 para o setor de comunicação e marketing. Como o setor está se reinventando para superar essa crise. O programa recebe a especialista em comunicação e marketing, Vera Cazé. O programa em destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na abertura, na escalada, hoje no programa nós vamos falar sobre o setor de comunicação e marketing e como esse setor tem sido impactado com a pandemia da Covid-19. A minha convidada é uma especialista no assunto, Vera Cazé, especialista em comunicação, marketing e a nossa convidada de hoje. Boa noite para você, Vera, prazer te receber aqui. Boa noite, Fabiano, boa noite a você que está aqui assistindo o programa com a gente. É um prazer enorme, me sinto muito honrada em estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada à Record News, obrigada a você, Fabiano. Imagina, o prazer é nosso te receber aqui no programa, Vera, principalmente pela trajetória que Vera tem no mercado capixaba em comunicação, o respeito que tem no mercado. Obrigada. E a gente gosta muito de receber profissionais aqui que possam trazer muita informação para os nossos telespectadores. E a Vera, sem dúvida alguma, não poderia estar fora desse nosso hall aí de convidados. Vera, a gente vive dias difíceis, né? Esse tempo de pandemia que tem transformado, né? Tem forçado talvez uma transformação em tantos setores da sociedade e a comunicação não é diferente, né? Em especial o setor de comunicação e marketing. Na sua opinião, vamos começar do zero aí. Qual foi o primeiro impacto que essa pandemia trouxe para esse nosso setor, hein? Olha, Fabiano, para o setor de marketing e de comunicação, particularmente, trouxe grandes desafios, né, no sentido de você ajudar o cliente mais do que nunca, né? E trouxe também grandes oportunidades, porque no momento de crise é quando as empresas e os profissionais mais têm necessidade do trabalho de comunicação e de marketing. Na verdade, sempre tem. Sim. Mas nesses momentos é quando as empresas e os profissionais enxergam, né? Tem essa percepção do quanto o trabalho de comunicação e de marketing é necessário. Perdão, e particularmente neste momento de pandemia, houve essa demanda e esse despertar muito repentino, porque da noite para o dia nós fomos informados de que tudo seria diferente. Verdade. Não é? As coisas iam caminhando de uma forma. Algumas empresas já estavam bem adiantadas, né, no processo de digitalização dos seus, né, das suas vendas, né, dos seus sistemas, né, etc., do seu contato com o cliente, com os fornecedores. Outras não. E essa pandemia acelerou muito essa transformação e também, claro, na nossa maneira de viver. Então, eu e colegas meus, pelo que a gente tem lido também, para a gente é um desafio, é um volume de trabalho muito grande, né, em que a gente se sente também muito útil. Tem esse outro lado, né? Tem um lado, assim, que a gente ajuda muito, a gente ajuda as empresas a resolver problema, empresas que faziam, por exemplo, citando aqui, eu já posso começar a citar exemplo? Claro, por favor. Citando exemplo, assim, por exemplo, um cliente nosso que é uma UTI neonatal, né? UTI neonatal que dentro do Vitória Parte, né? A perinatal. Tem um curso de gestantes que é muito reconhecido, muito demandado. Sim. E ele ocorre várias vezes por ano. Então, as gestantes e as famílias, os pais, né, as famílias de maneira geral, já contam com esse curso para se preparar para a chegada desse bebê, para a mudança dessa família. Sim. E esse curso não pode mais acontecer presencialmente. Então, o que a gente faz? Eu estou dando um exemplo, né, claro, de um cliente. A gente, então, orientou esse cliente a fazer lives sobre os temas que são desenvolvidos durante esse curso. E imediatamente o cliente acatou
essa sugestão e nós então ajudamos a organizar. Sim. E está fazendo isso, e, enfim. As lives mesmo, desculpa até te interromper, Vera, mas Imagina. as lives, elas se tornaram meio que um instrumento, talvez, padrão para as empresas, né? Porque é uma maneira delas se comunicarem Claro. de forma até gratuita ou com pouco custo, né? Com custo muito baixo. Gratuita, Né? é. E consegue se comunicar com o seu público, às Claro. vezes, porque não dá mais presencialmente. É verdade. Algumas pessoas reclamam que tem live demais, que a concorrência é muito grande. Tem gente que brinca dizendo que vai abrir a geladeira, vai encontrar uma live e tudo. Sim. Mas elas são a forma de as empresas manterem a conversa com o seu cliente e de ajudarem o cliente a resolver os problemas e atender as necessidades que ele tem, né? Esse é apenas um caso que eu estou citando aqui. Claro. Mas existem tantos outros, né? As cooperativas, por exemplo, têm feito a OCB, tanto em nível estadual, Organização das Cooperativas Brasileiras, Sim. em nível estadual e em nível nacional também, tem usado os meios digitais para fazer um trabalho de orientação às cooperativas, que, aliás, são um segmento que estão agora, que eu acredito que vão dar um salto agora durante a pandemia, porque há pesquisas que mostram que sempre, né, as pessoas tendem a criar um vínculo com aquelas empresas que se mostram parceiras dela, Sim. que mostram que as pessoas se identificam, né, com aquela empresa e futuramente tendem a fazer mais negócios com ela. Sim. E as cooperativas fazem isso por essência, né, pela sua natureza, pelos princípios. Então, assim, é um momento muito oportuno para as cooperativas de maneira geral. Agora, você comentou comigo antes do programa estar no ar, por exemplo, um exemplo do sistema de cooperativa bancária, né? Por exemplo, o Sicoob aqui no estado, Sim, né? sim. E eu achei muito interessante quando você fala do relacionamento dele com o cliente. Por exemplo, muitos clientes dele são do agro, né? São de fazendas, às vezes que tem até uma certa dificuldade para ter acesso aí à tecnologia ou à própria internet, que às vezes não chega naquela região. Como fazer? É verdade. Esse é o momento em que as empresas precisam, então, ajudar a quem não tem ainda muita habilidade com a tecnologia a adquirir uma certa habilidade. Não precisa ninguém virar um expert em tecnologia, em marketing, nem nada, mas ela precisa ter acesso ao uso das ferramentas essenciais para ela viver, para ela fazer negócios daqui para frente, Fabiano, porque não tem retorno o que aconteceu. A gente vê, por exemplo, que tem pesquisas recentes mostrando que mais de 80% das pessoas, dos consumidores, veem como úteis instrumentos como Facebook, Instagram e WhatsApp para comprar presentes para o Dia dos Pais. Sim. Então, o Sicoob, né, e outras cooperativas estão ajudando os seus associados a lançarem mão, né, a terem acesso a essas ferramentas. No caso do Sicoob, por exemplo, que você falou, quem ainda não consegue resolver, o Sicoob disponibilizou, né, mais de 4 bilhões em linhas específicas, em refinanciamento, etc., reestruturação de dívidas até o momento, né? Sim. Mas algumas pessoas não conseguem, ele disponibilizou tudo online, né, para facilitar, mas algumas pessoas ainda não conseguem manipular, né? Aí, claro que os funcionários estão recebendo essas pessoas com horário marcado, uma pessoa de cada vez, seguindo todas as regras de segurança e orientando. Então, é um momento em que as pessoas precisam ser orientadas e as organizações que ajudarem o seu associado, o seu cliente, vão ganhar muito agora e lá na frente. Eu tinha comentado com você também de uma pessoa com quem eu conversei, um gerente do Sicoob do interior de Goiás, com quem eu conversei esses dias pelo LinkedIn. E ele me disse que estava com grande dificuldade para se relacionar com o seu associado e para falar sobre os produtos e serviços com esse associado e para, né, conquistar novos associados, porque o associado dele era do meio rural e não tinha acesso às tecnologias. Para essa pessoa vai ser fundamental ele ensinar, né? Então, tem internet na propriedade? Graças a Deus, grande parte tem. Então, onde tem, a maioria do agro usa a internet.
usa o WhatsApp. O WhatsApp já. Isso já tem pesquisas que já é um mecanismo já padrão para eles, né? O WhatsApp, mais de 80% do agro usam. Então, o WhatsApp hoje é uma ferramenta de venda. Então, entra em contato, ensina a usar, a comprar pelo WhatsApp, ensina a conversar com o WhatsApp, faz chamada de vídeo. É um momento em que você precisa fazer isso, ajudar o seu cliente a se incluir no meio digital. Ou seja, tem jeito pelo que a gente está falando, né? Às vezes pode parecer que a gente está vivendo um momento muito difícil, mas tem jeito. Tem que ter jeito. Tem solução. Né? Em todas as crises da humanidade, houve criações muito importantes, não é? Em guerras, né? Invenções. Então, quando o ser humano se vê numa situação de grande dificuldade, ele sempre se torna mais criativo. Sim. E isso está acontecendo agora. A gente não pode ter medo, a gente não pode correr, a gente não pode se acomodar. Claro. A gente tem que aprender aquilo que a gente estava conversando antes. O que a gente não sabe, a gente aprende. E agora é um momento mais do que nunca de nós estarmos abertos a novos conhecimentos. Com certeza. Olha, muito bacana. Hoje no programa a gente está falando sobre o setor de comunicação e marketing e como ele tem sido impactado com a pandemia da Covid-19. Mais do que isso, como o setor está se reinventando também para superar essa crise, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente já volta e a gente continua também nossa conversa com a especialista em comunicação e marketing, Vera Cazé. É um instantinho só. Estamos de volta com o programa em destaque hoje, recebendo a especialista em comunicação e marketing, Vera Cazé, nossa convidada. Vera, no bloco anterior nós comentamos um pouco dos desafios, né, desse momento de pandemia. Mas eu acho que as mudanças causadas por esse momento aí, acho que influenciam tantos segmentos, tantas áreas. Por exemplo, na área de venda de produtos, eu acho que o que mudou muito também é a questão da conveniência, do acesso. O consumidor, ele precisa, as empresas tiveram que se ajustar para poder fazer o produto chegar também até o cliente, não é verdade? Claro, claro. Né? O medo, né, das pessoas de saírem de casa em função da doença acabou criando essa oportunidade, essa necessidade de receber o produto em casa. Então, as empresas que conseguiram se adaptar rapidamente a isso estão conseguindo sobreviver. A gente viu exemplos aí de hamburgueria que tinha fechado no início e depois, né, conseguiu reabrir, passou a fazer entrega, conseguiu reabrir e recontratou os funcionários e contratou outros. Então, sim, a gente vê que a pessoa que se move, que deixa o medo, rompe o medo e vai à luta, consegue. Então, assim, se a empresa dela é muito atingida, por exemplo, uma empresa de turismo, uma pousada, claro que essas empresas tiveram mais dificuldades, estão sendo mais atingidas. Mas quem sabe essa empresa se juntando com uma outra, de um outro segmento, né, com um restaurante, por exemplo, que também foi atingido, mas quem sabe passa a oferecer uma experiência, que hoje é uma coisa muito importante para o cliente, vende um voucher para ser usado daqui a pouco, sim, sabe, são possibilidades, não pode, uma experiência, por exemplo, para um casal, né, são possibilidades, não pode se entregar, né? Claro. Mas a questão da conveniência, da entrega. Tem pesquisas que mostram que as pessoas estão dispostas a pagar até 40% a mais para receberem o produto com mais facilidade e mais rapidamente. Eu vou dar um exemplo. Claro. Esta consumidora aqui, que vos fala... A própria. Queria comprar um tonalizante para o cabelo na semana passada. Sim. Aí tinha uma loja perto da minha casa que entrega na minha porta. E só que ela não tinha a cor que eu queria, mas ela falou, olha, na semana que vem eu posso conseguir. Não cobra nada para entregar, pessoa ótima e tudo. Aí eu liguei para uma outra que tinha o produto e que me mandava no dia seguinte, cobrava R$5. Óbvio que eu me dispus a pagar os R$5. Sim, porque então, eles te entregavam o produto que você precisava naquele momento, mesmo com um custo um pouco maior, mas resolvia o seu problema naquele momento, né? E assim, os comerciantes, né, os lojistas, precisam ser flexíveis e fazer todo o esforço para atender
atender a necessidade do seu cliente. Claro que assim, tem cliente que também, convenhamos, né, que abusa e tal, eu não estou me referindo a isso. Mas um cliente idoso, por exemplo, que não pode sair de casa, a gente manda levar lá, né? Claro. Manda levar a máquina de cartão de crédito. Outro dia eu fui comprar uma cama para o meu filho e tal, aí a decoradora tinha que ver, não sei o que, a cabeceira que combinava, aí a decoradora não podia ir lá. Aí eu perguntei, você pode emprestar o catálogo, eu deixo na portaria dela? Aí ele pensou assim, posso. Então, assim, não é Senão habitual. ele poderia perder a venda, né? Não é habitual, mas ele deixou. Aí eu levei o catálogo, a decoradora olhou e ele passou lá na hora do almoço, pegou. Então, quer dizer, são, né, coisas que você pode flexibilizar para conquistar o cliente. Claro. E fala-se muito, né? Na verdade, por exemplo, drive-thru a gente já conhecia das hamburguerias, né, famosas, McDonald's, por exemplo, que já usava muito isso, mas hoje não somente para comida, né? Você viu shoppings, por exemplo, fazendo drive-thru para tudo, né? Para produto de camibesa, por exemplo. Sim, Tudo tá valendo. Até show, né? Assistido agora em carro. Em drive-in, né? Drive-in, desculpa, eu tô misturando. Mas de fato, se você for observar, tudo entra nessa transformação grande. Transformação de tudo. E nós temos de estar preparados e dispostos a mudar. Eu ouvia muito, inclusive, de clientes, de ex-clientes, eu não gosto muito de tecnologia, eu não gosto de redes sociais. Esquece. Não existe essa possibilidade. Pós-pandemia não tem como ser assim. Não, durante, sabe? A gente não sabe se isso vai acabar um dia. Verdade. A gente só sabe que nunca mais vai ser como era antes. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que não tinham nenhuma habilidade com internet e tal, e que estão fazendo reunião por videoconferência hoje, normalmente. Que como já se fosse presencial. Que já se adaptaram. É assim que precisa ser. Encarar e lá. Ok, usar as redes sociais com todos os cuidados que isso demanda, mas é um risco necessário. Eu não gosto de usar aplicativo de banco, de instituição financeira, de cooperativa. Gente, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro em papel. Então, tem que ensinar as pessoas a usarem, sabe? Escreve o passo a passo. Eu costumo dizer, quando as pessoas têm um pouco de resistência para usar alguma coisa, algumas ferramentas que a gente quer, né, orientar os clientes a usarem, que elas não podem ter medo da tecnologia, não é? Que aquilo é muito mais fácil do que muitas coisas que elas fazem. É verdade. A tecnologia é uma aliada, né? Ela veio para se tornar uma aliada, né? Exatamente. Algumas pessoas têm medo. Tem. A gente vê muita gente com muito medo, muita resistência ainda. Resistência. Uma resistência. Eu vejo, em especial, nas pessoas que têm mais idosos, normalmente a gente observa uma resistência maior, porque, de fato, eles não pegaram esse processo de transformação. Sim. E pegaram isso muito lá na frente já, né? Então, talvez, um pouco dessa resistência, mas que é possível romper. É possível. Eu, por exemplo, gente, eu nasci lá, né? Eu usei máquina manual de digitar, ASDFG. Mas, gente, você vai se acostumando, você vai se adaptando. E eu adoro a transformação. Então, eu sou uma estudiosa permanente. E gente que não gosta de acompanhar e tal, gente, não vai sobreviver como pessoa no mundo. Vai se tornar obsoleto, né? Vai ficar à margem, vai ficar à margem, porque as coisas estão se transformando claro que assim, com muita agilidade cada vez mais. Claro que nem todo mundo, minha tia não vai ter que usar TikTok, sabe? Não vai ter que usar todos os recursos do Stories, do Instagram, mas ela sabe usar o WhatsApp. Sabe? Que já resolve muita coisa. Claro. Né? Para pelo menos ela poder se comunicar com as empresas e tudo mais. Claro, né? claro. Agora, Vera, outra coisa que se fala muito nesse momento é como está a comunicação e o marketing, né, nesse período, né? Quando você pensa em conteúdo de marketing que a empresa vai adotar nesse período de pandemia para também atingir o seu público-alvo, também é um desafio. É um grande desafio. Assim, primeiro que o conteúdo é uma das partes extremamente
extremamente importantes, né, do marketing, da comunicação, do relacionamento com o nosso cliente. Não é a única, claro, né, mas é extremamente. O marketing é muito mais complexo, é uma engenharia extremamente complexa, não é aquilo que a gente vê ali no post, né? O post que a gente vê é uma pequena partezinha, né? Claro. Tem uma estratégia por trás disso, tem que ter. Infelizmente, nem sempre a gente vê que tem. Verdade. Mas tem que ter estratégia, tem que ter o objetivo, o marketing tem que estar alinhado ao objetivo de negócio da empresa, sim, necessariamente, não é? Agora, a gente vê, por exemplo, propaganda de um produto numa rede social. A rede social não é para isso, não é? Você entra na rede social para quê? Para se comunicar com outras pessoas, com outras pessoas, para se relacionar. Então, por exemplo, eu sempre dou exemplo de uma marca de café, por exemplo. Não adianta ela colocar ali um pacote de café, porque aquilo não vai conversar com a pessoa que está na rede social. Agora, se ela coloca ali um momento de uma família tomando um café em casa, mostrando o aconchego que aquele café dá para esse momento que nós estamos vivendo agora, olha a diferença. Se ela mostra, se essa empresa mostra a origem daquele café, a pessoa lá no sítio, na fazenda, cultivando aquele café, colhendo, a história também do produto ajuda muito a criar o vínculo. Sempre isso foi importante. E agora, mais do que nunca, porque as pessoas estão muito sensíveis e querem conhecer essa história, querem criar esse vínculo afetivo com a marca. E isso é fundamental para as pessoas conseguirem se sentir bem, se sentirem aliadas, depois se tornarem embaixadoras da marca e para os resultados das empresas. Os resultados acabam vindo por consequência disso. Claro, tudo, né? O mais importante hoje não é a gente querer vender a qualquer custo, é a gente mostrar que a empresa é uma aliada. Como esta empresa consegue ajudar a pessoa hoje? A empresa que conseguir mostrar isso, tem umas que estão fazendo isso muito bem. As empresas que fizerem isso em organizações como cooperativas vão colher muitos resultados ao longo dos anos futuros. Olha, fantástico, né? Hoje no programa a gente teve uma aula de verdade sobre comunicação e marketing. Obrigada. Com a Vera Cazé. Eu quero agradecer muito a Vera por ter aceito o meu convite, ter vindo aqui hoje conversar com a gente no Em Destaque, trazer um pouco da sua experiência, da sua trajetória de vida profissional e com certeza, né, dar muitas dicas importantes, em especial, Vera, eu penso para aquele pequeno empreendedor que está assistindo a gente agora, de norte a sul do Espírito Santo, qualquer parte do estado, e que às vezes está um pouco em dúvida do que fazer. Hoje, sem dúvida, eu acho que ele teve aí alguma orientação e vai com certeza ajudá-lo na trajetória aí para passar esse restante de pandemia que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fabiana. Eu fico muito feliz, eu espero mesmo ter contribuído e me sinto muito honrada pelo convite. Mais uma vez agradeço a vocês todos que estão aqui com a gente assistindo e sigam a gente nas redes sociais para continuar vendo os conteúdos que nós estamos ali para ajudar as pessoas a passarem, né, por esse momento, nessa travessia desse momento delicado. Tá certo. Muito obrigado, Vera. Obrigada. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, hein?